Olá, vamos hoje falar acerca do ciclo solar. O ciclo solar é um conjunto de fenómenos, um conjunto de fases que ocorre em células que se estão a dividir. Portanto, as células que se querem dividir vão ter que passar por um conjunto de fases sequenciais e que, no fim, vão culminar com duas células geneticamente iguais à célula original. Aviso já que o tempo que demora o ciclo solar depende. Há células, como por exemplo as células de um embrião de rã, que têm círculos solares extremamente curtos e conseguem dividir-se em cerca de 30 minutos, mas depois temos células que têm ciclos solares mais longos e demoram inclusive meses a dividir-se, e temos também células que nunca concluem o ciclo solar, ficam presas numa determinada fase, iremos ver daqui a pouco quais são as fases, e nunca acabam o ciclo solar. Bom, perguntam vocês, mas para que é que serve então e em que condições é que as células quererão dividir-se? Desde logo, três situações em que poderá ocorrer divisão celular. Por exemplo, quando queremos renovar os tecidos são conjuntos de células, as células têm tempos de vida e, portanto, têm que ser substituídas quando chegam ao fim da vida e, portanto, é necessário haver renovação de tecidos. Se nos lembrarmos que nós, por exemplo, humanos, começamos sempre, a nossa vida começa sempre na fecundação, com a formação do ovo ao zigoto, e quando nascemos já temos milhões de células. Como é que isso foi possível? Bom, foi possível porque efetivamente aquela primeira célula começou a dividir-se intensamente e as células que ela formou também se dividiram e, portanto, temos a divisão celular, o ciclo celular a completar-se quando nós queremos então crescer e desenvolvermos. Por fim, o ciclo solar, o completar do ciclo solar pode levar à formação de um novo ser. Por exemplo, em seres unicelulares. Portanto, seres que são formados por uma única célula, quando essa célula se divide, ficamos com dois seres iguais. Portanto, temos aqui três situações em que é importante que ocorra a conclusão do ciclo solar e, portanto, divisão celular. Para compreendermos perfeitamente o fenómeno do ciclo solar, é importantíssimo que vocês conheçam a estrutura do cromossoma. O DNA, a molécula DNA nos eucariontes está organizada de forma linear, portanto é uma molécula linear e está associada a proteínas. Portanto, aquilo que eu vou falar aqui serve essencialmente para os eucariontes, embora nos procariontes não varie muito. É importante que vocês compreendam o seguinte. Vou-vos lançar um desafio. Peguem numa caneta, peguem num lápis e desenhem um cromossoma. Já desenharam? Eu quase aposto que vocês desenharam qualquer coisa como isto. Portanto, dois bracinhos, um para um lado, um para o outro, e qualquer coisa como isto. Esta é a ideia que a maior parte da população tem acerca de um cromossoma. E esta ideia está metida na cabeça das pessoas. Porquê? Porque é quando o cromossoma está assim que ele é perfeitamente visível e que ele é perfeitamente individualizado dos outros cromossomas que existem no núcleo de uma célula eucariótica. No entanto, se eu vos disser que numa outra etapa do ciclo celular este mesmo cromossoma pode ser assim, portanto, pode ser algo muito mais fino e muito mais comprido, portanto, encontra-se distendido, isto também é verdade. E também vos posso dizer que a certa altura, noutra etapa do ciclo celular, esse mesmo cromossoma vai fazer uma cópia de si próprio, portanto, o DNA vai se replicar de modo semi-conservativo, como nós aprendemos anteriormente, e fica assim. E, portanto, tenho aqui três desenhos do mesmo cromossoma. Portanto, o que eu vos quero transmitir é um cromossoma não tem que ter sempre este aspecto. Um cromossoma pode ser assim, numa etapa do seu ciclo de vida, pode ser assim numa outra etapa eu disse ciclo de vida, não é ciclo de vida, é do ciclo celular, assim noutra etapa do ciclo celular e assim noutra etapa do ciclo celular. Mas então,
quais são então as fases do ciclo celular? O ciclo celular pode ser dividido em duas grandes fases. A interfase, que ocupa a maior parte do tempo do ciclo celular de uma célula, e a fase mitótica, que ocupa o restante tempo. A interfase vai estar dividida em três fases: a fase G1, a fase S e a fase G2, e a fase mitótica vai estar dividida, vá lá, em duas fases: a mitose e a citocinese. E são então estas as diferentes etapas do ciclo celular que vamos passar a conhecer. Vamos então começar por analisar o que ocorre durante a interfase. Tal como eu disse anteriormente, a interfase ocupa a maioria do tempo de ciclo celular de uma célula. É nesta fase que a célula vai ter que se preparar para a divisão celular e basicamente o que ela vai fazer é duplicar os seus constituintes. Eu costumo comparar a interfase, o núcleo de uma célula em interfase, a um prato de esparguete. Porquê? Bom, se bem se lembram do que temos estado a falar até agora, porque nesta etapa os cromossomas estão distendidos e, portanto, são finos e basicamente não se conseguem individualizar, tal como o prato que essa menina está aí a comer. A primeira etapa da interfase designa-se por G1. O G vem do inglês de gap, porque durante muito tempo os cientistas pensavam que aquilo era um intervalo em que não acontecia nada na célula. Errado. Durante a fase G1 ocorrem fenómenos que vão ser extremamente importantes para que a fase mitótica possa correr corretamente e, portanto, o ciclo celular possa ser completado. Portanto, o que é que ocorre em G1? Em G1, basicamente, vai ocorrer síntese de proteínas, vai haver duplicação do material que está no citoplasma, portanto, os organelos, as mitocôndrias, se estivermos numa célula vegetal, os cloroplastos, os complexos de Golgi, já perceberam, não é? E fruto disso, logicamente, vai também ocorrer um grande crescimento celular. Portanto, a célula vai aumentar de tamanho. A seguir ao G1 vem a fase S, do inglês síntese. E é aqui então que vai ocorrer a replicação semiconservativa do DNA, ou se quiserem, como eu tenho aí, duplicação do material genético. Atenção! Duplicação do material genético. Nunca digam, nunca pensem que se duplica o número de cromossomas. O número de cromossomas não duplica. O que vai acontecer é que cada cromossoma que em G1 só tinha um cromatídeo vai passar a ter 2 cromatídeos ligados por uma estrutura chamada centrómero. Foi claro? Portanto, o que há, quando muito, é duplicação da quantidade de DNA. Duplicação dos cromatídeos. Nunca, mas nunca, repito, duplicação do número de cromossomas. Finalmente, na interfase, temos a terceira etapa, que é a fase G2, o second gap. Portanto, mais uma vez, os cientistas pensavam que aqui não se passava nada, mas, errado, mais uma vez, ocorre novamente uma intensa síntese de proteínas que vão ser muito importantes na fase mitótica. Vamos então agora entrar na fase mitótica. A primeira etapa da fase mitótica designa-se por profase, ou prófase, não sei qual será a pronúncia mais correta. Eu basicamente aconselho os meus alunos a saberem 3 passos da prófase. Basicamente têm que compreender que os cromossomas começam a condensar-se. Vocês têm que imaginar os cromossomas como fios. Imaginem os fios de um novelo de lã. Enquanto estamos em interfase, esses fios estão espalhados por um quarto, imaginem assim. Mas se nós quisermos mudar de casa, dá-nos muito mais jeito de levar os fios enrolados num novelo. E, portanto, basicamente é isto que se vai passar nos cromossomas durante a profase. Eles que estavam
distendidos, vão começar a condensar-se, vão começar a espiralizar-se, ou seja, vão começar a ficar progressivamente mais pequenos e mais grossos. Portanto, este é um dos principais acontecimentos da profase. Depois, vai também haver a formação do fuso acromático. Atenção! Em células animais, o fuso acromático é construído com a ajuda dos centríolos. Mas não se esqueçam que os centríolos apenas existem nas células animais. Isto quer dizer que nas células vegetais vai-se formar na mesma fuso acromático, mas não é à custa da migração dos centríolos para os polos da célula. Portanto, estão a ver aqui na figura, vemos perfeitamente então os centríolos a migrarem para os polos, e à medida que vão migrando para os polos estão a construir estes fios que aqui estão, que vão ajudar imenso os cromossomas depois a separarem-se, e portanto estes fios vão formar aquilo que nós vamos designar então de fuso acromático. Finalmente, eu gosto de dizer aqui na profase, desaparecimento da membrana nuclear. Portanto, basicamente, a membrana nuclear desagrega-se e o que estava no núcleo acaba por se espalhar por toda a célula. Vamos então agora falar acerca da metáfase ou metafase. Portanto, nesta etapa, os cromossomas já estão ligados às fibras do fuso acromático pelo centrómero. Reparem que cada parte do centrómero está ligada a uma fibra que vem de um polo oposto. Isto vai ser extremamente importante para aquilo que se vai passar a seguir. Os cromossomas atingem o máximo da sua condensação, ou seja, atingem o seu máximo de encurtamento. É aqui que eles estão mais visíveis e basicamente assemelham-se a isto, que está aqui em baixo, e portanto não é à toa que a tal ideia que vocês têm do cromossoma vem daqui. E além disso, as fibras do fuso acromático alinham os cromossomas assim aqui no centro da célula, formando uma figura que se chama então de placa equatorial. Podemos ver aqui nesta imagem mais tridimensional, parece um plano. Portanto, temos um plano onde os cromossomas estão todos perfeitamente alinhados. Forma-se aqui então uma placa metafásica e é o que caracteriza uma metafase da fase mitótica. De seguida vem então a anáfase ou anafase, que basicamente vai consistir na quebra dos centrómeros. Portanto, os centrómeros, que eram as estruturas que estavam a unir os dois cromatídeos de um cromossoma, vão romper, vão quebrar, e cada um dos cromatídeos irmãos vai ser puxado para um dos polos da célula. E, portanto, é isto que caracteriza a anafase, é a quebra do centrómero, ruptura do centrómero, migração para os polos da célula, para polos diferentes, logicamente, de cada um dos cromatídeos de um cromossoma. Desta forma, nós vamos ter então uma distribuição equitativa dos cromossomas pelos dois polos da célula. Finalmente, para acabar a fase mitótica, falta a telofase. De uma maneira muito simplista, a telofase é uma fase em que o conjunto de fenómenos que ocorrem basicamente são o contrário do que ocorre na profase. Se não vejamos, temos o desaparecimento do fuso acromático. Se voltarem atrás no vídeo, na profase formava-se o fuso acromático. Temos agora dois conjuntos de cromossomas junto aos polos da célula, e ao redor desses conjuntos de cromossomas vai começar-se a formar uma membrana nuclear. Ora, se bem se lembram, na profase, lá no fim da profase, desaparecia a membrana nuclear. Depois, ainda durante a telofase, vamos ter os cromossomas a descondensar-se, a desespiralizar-se, ou seja, a ficarem outra vez fininhos e compridos. O contrário do que aconteceu na profase, em que começaram a ficar pequeninos e grossos. Portanto, se vocês decorarem, e é mesmo decorar, o que se passa na profase, a telofase basicamente é o contrário. Fica a dica. Finalmente, para acabar a fase mitótica,
falta-nos falar da citocinese. A citocinese é um fenómeno que vai consistir em dividir o citoplasma por duas células, portanto, que vai levar à formação das duas células filhas, e é um fenómeno que vai ocorrer de maneira diferente em células eucarióticas animais e células eucarióticas vegetais. Nas células eucarióticas animais, nós vamos ter a formação de um anel contráctil, como o próprio nome indica, é um anel que se vai contraindo, e contração vai-se começar a criar então um sulco que mais cedo ou mais tarde acaba por dividir então o citoplasma em dois. E portanto é o que nós temos aqui, o anel contráctil a contrair, e mais cedo ou mais tarde temos a divisão do citoplasma pelas duas células filhas. Na célula eucariótica vegetal, tal não é possível. E como é que então se vai formar, como é que se vão formar as duas células filhas? Tudo começa com um conjunto de vesículas golgianas que se vão alinhar ao meio da célula, fazendo com que um dos núcleos fique de um lado e outros núcleos fique do outro. Essas vesículas golgianas contêm material que irá dar celulose, que, se bem se lembram, é o composto constituinte da parede celular das células vegetais. Essas vesículas golgianas acabam por se fundir todas. A membrana das vesículas golgianas vai dar a membrana citoplasmática de cada uma das células filhas, e o material que estava no interior vai então dar a parede celular, ou seja, vai acabar por se transformar em celulose, originando assim então, a partir de uma célula, duas células. Portanto, resumindo, nós vamos ter então o ciclo celular dividido em duas etapas, a interfase e a fase mitótica. Não esquecer então que a maior parte do tempo do ciclo celular das células é ocupado em interfase. Esta está dividida em três etapas, GA1, S e GA2, e que a fase mitótica está dividida em mitose e em citocinese, sendo que a mitose é então constituída pelas fases profase, metafase, anafase e telofase. Embora aqui já haja autores a considerar uma prometafase, isto é, uma etapa intermédia entre a profase e a metafase. No programa não é contemplada, por isso não vou abordar muito esta etapa. Lanço-vos agora o desafio de olharem para uma fotografia que eu tirei de uma preparação dos meus alunos e começarem a olhar e tentarem identificar fases do ciclo solar em que se encontram diferentes células. É importante que vocês consigam olhar para uma preparação e identificar as fases. Eu vou dar aqui uma ajudinha. Portanto, se repararem, temos aqui uma interfase. O núcleo ainda está visível, a membrana nuclear ainda está visível. Os cromossomas parecem perfeitamente distendidos e, portanto, é o que caracteriza basicamente um núcleo interfásico. E se repararem agora, já começamos a ver umas partes mais escuras que resultam da condensação dos cromossomas e, portanto, a célula já está em profase. Agora temos aqui uma metafase, caracterizada então pelo alinhamento dos cromossomas, formando a tal placa equatorial, ou placa metafásica. Depois, a quebra do centrómero, migração dos cromatídeos para os polos da célula, portanto, o que caracteriza a anafase. Uma telofase, eu penso que é uma telofase porque aqui já se começa a ver a formar então a tal junção das vesículas golgianas, já começa aqui a ocorrer a citocinese e, finalmente, aqui as duas células já completamente separadas por uma parede celular e, portanto, eu penso que aqui temos uma citocinese. Logicamente que um fenómeno tão importante como aquele que leva à formação de novas células tem que ser muito controlado pelo organismo, dado que se as células que se forem formar forem defeituosas, o efeito pode ser catastrófico para o organismo. E, portanto, existem pontos de controle do ciclo celular.
Nós aqui vamos abordar 3 pontos de controlo. Um controlo que é feito em G1, portanto, antes de a célula iniciar a replicação do DNA, que ocorre em S da interfase, não sei se sabem. O controle em G1 é muito simples. É verificar se o DNA está intacto e se a célula tem nutrientes suficientes. Se ambas as condições se verificarem, a célula avança para a próxima etapa do ciclo celular. Se o DNA estiver danificado ou se não houver nutrientes no meio, bom, se não houver nutrientes, a célula pode entrar em pausa, pode esperar que o meio se componha e que fique favorável. No entanto, se o DNA estiver danificado, a célula já não avança, acaba por ser destruída por apoptose. Agora, imaginando que as condições estavam as ideais, então a célula avança, vai para a interfase, replica o DNA, passa para G2 e no fim de G2 volta a haver um novo ponto de controlo. Neste ponto de controlo de G2, o que é que se vai ver? Vai-se ver se houve replicação correta do DNA, isto é, se todos os cromatídeos ficaram com... se todos os cromossomas ficaram com 2 cromatídeos, devido então à replicação semiconservativa do DNA. Se a resposta for sim, a célula avança para a fase mitótica. Se a resposta for não, a célula é destruída. Depois de entrar na mitose, ainda vai haver um terceiro checkpoint, um terceiro ponto de controle na metafase. E o que é que se vai verificar na metafase é se o alinhamento dos cromossomas na placa equatorial é correto, se os centrómeros estão todos alinhados. Se esse alinhamento for correto, a mitose avança. Se não for, é parada por ali e a célula é destruída. Isto era muito bonito se funcionasse sempre, porque desta forma muitas doenças seriam evitadas. No entanto, muitas vezes, e apesar destes pontos de controlo, existe a formação de células defeituosas que depois acabam por provocar doenças nos organismos. Espero que tenham gostado. Façam partilhas do vídeo. Se tiverem dúvidas, metam-nas nos comentários e até uma próxima.